Olá, pessoal. Boa tarde a todos, estudantes, profissionais das escolas, das diretorias e todos que estão participando desse nosso bate-papo de hoje. Esperamos que estejam todos bem. Meu nome é Alexandra, faço parte da equipe curricular de Ciências da Natureza, no componente de Química. Também irão participar desta live os professores Tatiana e Marcelo. Tati, por favor. Boa tarde, obrigada, Alê. Boa tarde a todos. Eu sou Tatiana, eu também sou da equipe curricular aqui da Coped, só que eu sou uma das responsáveis pelo componente de Biologia. Marcelo? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marcelo, eu sou da equipe curricular de Ciências da Natureza, do componente de Física, e estou muito feliz por estar aqui. Alê? Então, pessoal, nós temos também uma participação muito especial. Ela é ex-estudante da nossa rede e aceitou o nosso convite para esse bate-papo. Boa tarde, Sabrina. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Sabrina Monteiro, tenho 22 anos e sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal de São Carlos. Bom, para a gente iniciar a nossa live hoje, eu queria pedir para vocês participarem, mandando suas perguntas no chat, que ao final nós vamos tentar respondê-las. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as escolhas dos nossos estudantes. E mais do que isso, como o currículo em ação proporciona a possibilidade dessa autonomia do estudante, no sentido de que ele possa escolher qual caminho melhor o representa. Por isso, vamos retomar alguns pontos fundamentais desse novo ensino médio proposto no currículo em ação. Se puderem colocar o PPT, por favor. Então, quando falamos das escolhas dos estudantes, precisamos falar do projeto de vida. É por meio dele que buscamos a formação de um sujeito ativo, que tem a capacidade de tomar decisões. O projeto de vida, ele é responsável por trazer subsídios para que o nosso estudante construa em sua trajetória escolar saberes tão necessários, embasados em conhecimento, reflexão, autoconhecimento, autonomia e assim por diante. Portanto, as atividades propostas durante essa trajetória do desenvolvimento do projeto de vida são construídas com a intencionalidade de propor aos estudantes essa reflexão. Próximo, por gentileza. O nosso currículo está organizado em duas partes: a formação geral básica e os itinerários formativos. É justamente aqui que os estudantes terão maior flexibilidade em sua formação, uma vez que poderão escolher qual itinerário formativo eles vão querer realizar. Próximo. Mas quando a gente fala dos itinerários formativos, do que a gente está falando? Os itinerários formativos, eles são formados por diferentes arranjos curriculares, compostos por unidades curriculares. Lembrando que a proposta desses itinerários é aprofundar e ampliar o que foi desenvolvido lá na formação geral básica. Próximo, por favor. Os itinerários, eles podem ser divididos por áreas de conhecimento. Então, a gente vai ter os itinerários de ciências da natureza, de ciências humanas, linguagens e matemática. Mas a gente também tem a possibilidade de integrar essas áreas duas a duas, aumentando, então, essas ofertas. Então, a gente passa a ter aí a possibilidade de mais 6 itinerários formativos, então, de ciências da natureza com ciências humanas, ciências da natureza com linguagens, ciências da natureza com matemática, ciências humanas com linguagem, ciências humanas com matemática e linguagem com matemática, além dos itinerários técnicos que serão focados na formação técnica e profissional. Marcelo, o que mais a gente pode trazer de importante sobre o novo ensino médio, em particular quando a gente fala dos itinerários formativos?
Oi, Ale, muito obrigado por sua pergunta. Então, Ale, olha, os itinerários formativos, uma coisa importante para a gente mencionar sobre eles, é que eles são organizados em 4 eixos estruturantes. A investigação científica, os processos criativos, a mediação e intervenção social e o empreendedorismo, tá certo? Então, assim, esses 4 eixos estruturantes, eles são compostos por diversas situações de aprendizagens, que vão auxiliar os estudantes a aprofundar os seus conhecimentos, a desenvolver a sua autonomia para a construção do seu projeto de vida e também a desenvolver habilidades e competências que irão ajudá-los em diversas situações das suas vidas. Bom, falando um pouquinho a respeito dos eixos estruturantes. Cada eixo estruturante ele possui o seu respectivo pressuposto metodológico, que assim, eles vão dizer qual é a ideia central de cada eixo e também vão trazer as habilidades, os objetos de conhecimento, as metodologias e as sugestões para que os professores possam auxiliar os estudantes na concretização das suas aprendizagens. Beleza? Então, agora vamos ver aí como o componente de física poderia trabalhar com um determinado eixo estruturante. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Em uma determinada escola, os professores da área de ciências da natureza e suas tecnologias, eles decidiram construir um itinerário formativo sobre sustentabilidade. Então, aqui eu acho que seria importante eu fazer um parênteses para comentar o seguinte. Toda vez que nós falamos sobre itinerários formativos, é importante que a gente sempre pense que é um trabalho por área. Tá? É um trabalho por área e entre áreas. É sempre no coletivo e nunca no individual. Então, agora voltando um pouquinho à minha fala, os professores dessa escola, eles resolveram fazer um itinerário formativo sobre sustentabilidade. E esse itinerário ele vai passar pelo eixo estruturante empreendedorismo, tá certo? Então vamos ver como a componente linda e maravilhosa de física poderia trabalhar essa questão da sustentabilidade, tá certo? Então, o primeiro olhar que nós precisamos ter aqui é um olhar para o currículo em ação. Então, quando nós olhamos para o currículo, percebemos que o eixo empreendedorismo, ele vem por último. Mas, assim, ele vem por último não é por um acaso. Na verdade, a ideia é que os estudantes tenham passado por diversas situações de aprendizagens até chegar lá. Então, assim, primeiro, eles aprenderam a investigar, depois criar, depois intervir na sua realidade, para que, por fim, eles possam aprender a empreender, certo? Então, agora, dando continuidade, o nosso segundo movimento é o movimento de nós olharmos para os pressupostos metodológicos do empreendedorismo. E quando nós olhamos para esses pressupostos, percebemos que tem uma coisa muito bacana lá, que é a oportunidade de nós trabalharmos com consumo de energia sustentável, tá certo? Então, a partir daí, eu posso chegar para os estudantes e propor que eles construam uma lâmpada de Moser, que é uma invenção simples, porém genial, de um brasileiro chamado Alfredo Moser, e que consiste de uma garrafa PET com um pouco de água e que funciona basicamente através da reflexão e da refração da luz, certo? Então, essa aqui seria uma proposta de trabalho para o componente de física. Agora sim, nós já temos uma ideia. Agora seria interessante termos também uma metodologia para subsidiar essa ideia, uma metodologia ativa, que pode ser, por exemplo, o ensino por investigação, que tem como uma das suas características colocar o estudante como protagonista da sua aprendizagem. Beleza? Então, olha o nosso percurso. Nós já temos uma ideia, temos uma metodologia e agora, e essa metodologia, preciso falar também, ela vai trabalhar diversas habilidades e competências, tá? Ela tem o potencial de trabalhar isso. Agora, gente, falta eu olhar para
os objetos de conhecimento. Falta eu falar um pouquinho sobre os fenômenos físicos associados à lâmpada de Moser. Então, eu posso falar com os estudantes que, à medida que a luz ela incide numa lâmpada de Moser, podemos perceber ao menos 3 fenômenos físicos acontecendo: a reflexão, a refração e a absorção da luz. Associados a esses fenômenos físicos, nós temos diversos outros objetos de conhecimento. E nós podemos pensar também em conceitos como temperatura, calor, intensidade da radiação solar e, claro, o consumo de energia. Então, essa seria aqui uma ideia para trabalharmos o eixo empreendedorismo em um itinerário formativo que fala sobre sustentabilidade. Passo a bola aí, Alê. Oi, Marcelo. Muito legal que você trouxe essas associações, então trazendo aí os pressupostos metodológicos, né, os objetos de conhecimento associados às habilidades que serão trabalhadas dentro do eixo investigativo. A gente pode extrapolar o exemplo que você trouxe para os demais eixos. Então, por exemplo, quando a gente fala do eixo de investigação científica, aí no caso desse itinerário proposto de sustentabilidade, os professores poderiam, por exemplo, trabalhar com investigação de acúmulo e a disposição inadequada de resíduos, ou formas efetivas de reciclagem e descarte, minimizando o impacto ambiental. Então, é interessante a gente observar que os componentes trazem as suas especificidades, mas eles vão se complementando e conversando dentro dessa grande temática da sustentabilidade. E aí é importante que a gente leve em consideração isso que o Marcelo trouxe, desse passo a passo, né? A gente tem, então, o tema, a gente tem os pressupostos metodológicos, a gente tem os objetos de conhecimento, as habilidades. Então, tudo isso vai se elencando de maneira que faça sentido e a gente consiga, então, trabalhar com a temática da sustentabilidade com os estudantes. Tati, quer complementar? Ainda dentro dessa temática de sustentabilidade, indo por essa linha de conversa entre os componentes e a importância de verificar a possibilidade de perpassar por todos os eixos, eu vou falar um pouquinho sobre o eixo de mediação e intervenção social. Esse eixo, ele tem qual propósito? Fazer com que o estudante ele desenvolva as habilidades, lembrando que as habilidades do currículo elas sempre vão nortear as nossas ações, e também aprofunde os seus conhecimentos. Lembrando que o objetivo dos itinerários formativos é de aprofundar, né? Então, ao aprofundar com essa proposta de aprofundar os conhecimentos, o estudante ele vai ser convidado a intervir em uma questão ambiental ou social, a partir de uma problemática local. Por exemplo, eu vou pegar o gancho com a temática de química e vou propor como problemática a recuperação de um parque numa determinada região com o objetivo de melhorar a qualidade de vida daquela população ao entorno. É importante destacar que, quando eu falo desse eixo de mediação e intervenção social, o estudante ele é protagonista na busca por soluções. Então, ele que vai buscar. A função, no caso aqui, por exemplo, do componente de biologia, é auxiliar nesse processo, auxiliar no diagnóstico do problema, auxiliar na análise de dados e quais dados, né, na escolha de quais dados a serem analisados, a observar o perfil daquela comunidade, para que ele possa aí sempre, né, por meio, com a intermediação, né, com a mediação do professor, na verdade, planejar uma ação com embasamento científico, porém que atenda aí às necessidades daquela comunidade. É importante destacar também que, ao longo desse processo, nós podemos utilizar
um outro modelo de metodologia ativa. O Marcelo comentou da investigação científica desculpa, do aprendizado por investigação. Quando a gente fala aqui de projetos de intervenção social, eu posso, por exemplo, utilizar a metodologia do PBL ou ABP, que são a aprendizagem baseada em projetos. É interessante também o desenvolvimento socioemocional do estudante ao longo desse percurso. Quando ele vai finalizar, ele planejou, né, toda a ação dele, isso vai ocorrer ao longo daquele curso, né, que ele optou por fazer no itinerário. Ao final, ele vai decidir como ele vai desenvolver e como ele vai divulgar essa ação para a comunidade. Então, percebam aí uma outra relação com o projeto de vida. Os estudantes, né, ou estudante ou a estudante, ele vai realizar escolhas que vão impactar na sociedade e também vão representar a marca que ele gostaria de deixar ali naquela sociedade. Então, isso está totalmente atrelado com o projeto de vida. Sabrina, vamos entrar na nossa conversa um pouquinho? Muito diferente, né, esse ensino médio daquele que eu cursei e que você cursou também. Muito. Pessoal, só para contextualizar vocês, né? A Sabrina, ela foi minha aluna, eu tive o privilégio de ser professora dela do 8º ano até a 3ª série do médio, lá na Escola Estadual Professor Carlos Tancler, no interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba. Então, aqui a Força do Interior Paulista representando. E hoje eu tenho aí uma futura colega de profissão, né? A Sabrina está cursando Ciências Biológicas na UFSCar. Sabrina, você gostaria de falar alguma coisinha ou já posso ir direto para as nossas perguntas? Não, eu só queria falar que foi um prazer ter aula com você, né? E que eu agradeço pelo espaço. Acho que a gente pode seguir com as perguntas e aí eu vou complementando. Beleza. Então, diferente do novo ensino médio, lá quando você estava na sua educação básica, né? Lá no ensino médio, nós tínhamos os componentes mais divididinhos, né? Não era trabalhado tanto por área de ciências da natureza que nem é hoje. Eu queria que você contasse um pouco para a gente se tinha algum componente de ciências da natureza com o qual você se identificasse melhor e se isso influenciou de alguma forma na escolha da sua carreira. Eu sempre me identifiquei com todas as áreas da ciência, mas tinha uma afinidade muito maior com a biologia. E isso com certeza influenciou na minha escolha, principalmente quando as aulas são ministradas por uma profissional tão dedicada àquilo que faz. E acredito, então, que essa tenha sido minha maior influência. Legal. Obrigada. Gente, ela não está recebendo cachê para participar da live, tá? Foi bem espontâneo. Eu juro. E vamos conversar mais um pouquinho. Você cursa biologia lá na UFSCar, né? É uma universidade pública de grande renome. Eu queria que você contasse um pouquinho como que é o seu curso, que semestre que você está, se você já escolheu que área que você quer seguir. Eu estou no 4º ano, 8º semestre, e o curso de licenciatura em Ciências Biológicas aqui da UFSCar, ele tem duração de 5 anos, ou seja, 10 semestres, estou para acabar. E a grade curricular ela é dividida entre matérias específicas da biologia, como zoologia, taxonomia, que correspondem à parte comum entre os cursos de licenciatura e bacharelado, e matérias pedagógicas, que são exclusivas do curso de licenciatura, que são voltadas para a formação de professores. As aulas elas são compostas por teóricas e práticas, onde os alunos podem assimilar o conteúdo visto em sala e ter o contato direto, né, com procedimentos, experimentos. Particularmente a parte que a gente mais espera, né, são as práticas laboratoriais. E, além disso, nós temos matérias optativas que podem ser inseridas na grade, aí fica a critério de cada aluno, de acordo com suas preferências, estágios obrigatórios, grupos de pesquisas e muitos outros. Eu participo do Programa de Iniciação à Docência, conhecido como PIBID, onde nós, estudantes, acompanhamos e desenvolvemos projetos em conjunto com os professores de biologia
nas escolas em que atuamos. Deixa eu te interromper um pouquinho, já que você falou no assunto. É legal a gente destacar para o público que está assistindo a gente que é lógico que essa iniciativa da universidade pública de se aproximar das escolas públicas é um trabalho muito legal, é fundamental, inclusive, na formação desses novos professores, só que essa não é a única oportunidade, que às vezes alguns estudantes, alguns professores ficam um pouco chateados, que eu estou numa localidade que não tem universidade perto, então não tem como ter essa troca. Só que nós temos aqui na nossa rede da SEDUC outras oportunidades dos estudantes se aproximarem aí da ciência. Ale, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Oi, Tati. Claro, posso sim. Primeiro, eu queria dizer que é muito bacana, né, a participação da Sabrina no programa de iniciação à docência, que é fundamental para a formação, né, dos novos professores. Então, é muito importante. E fazendo um paralelo com essa formação e o que você trouxe também, Tati, eu queria trazer, então, a questão da iniciação científica, e aqui no nosso caso, na nossa rede, a pré-iniciação científica, que é o contexto, né? É a formação, é o objetivo para estimular e promover a formação dos estudantes a partir da FECESP, que é a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, né? Então, é uma tremenda oportunidade aí para os estudantes, professores participarem e terem esse contato com essa pré-iniciação científica, né? Com um ensino por investigação, de repente ter aí um contato já com a universidade, né, desenvolvendo seus projetos. Então, eu queria também já aproveitar e fazer o convite, né, para que todos os estudantes, professores, as diretorias de ensino, e se engajem aí para participar esse ano com a gente aqui da FECESP, que vai estar na 8ª edição esse ano, né, e a gente sabe que logo, logo vai ser publicado aí no Boletim Coped o regulamento para esse ano. Então, aproveitem e participem, por favor. Tati? Obrigada, Lê. Sabrina, deixa eu tirar uma dúvida. Você vai aí realmente, além de ser minha colega bióloga, também vai ser minha colega de profissão, também vai seguir aí para o lado da docência? Posso trazer você para trabalhar comigo aqui na Coped? Ou tem ainda outras áreas da biologia que você tem interesse? Então, eu também tive a oportunidade de fazer estágio e participar de um grupo de pesquisa, onde eu me aproximei muito da área de microbiologia, o que me faz cogitar essa área de trabalho. Mas são muitas possibilidades, eu ainda não consegui definir de fato se será essa, mas a docência é uma coisa também que me atrai, então eu estou pensando nessa possibilidade. Muito bem, pense com carinho. Fala um pouquinho agora, a gente falou das oportunidades, né, que os alunos de escola pública eles têm, mas eu queria que você contasse para a gente como foi o seu percurso da escola pública até a universidade. Sem dúvidas foi desafiador, é uma etapa que ninguém está completamente preparado, e soma-se as dificuldades que os estudantes de ensino público enfrentam, né? Então, não é fácil. Foi necessário um pouco mais de comprometimento e de dedicação com os estudos, além de preparo psicológico para enfrentar os obstáculos e continuar, mas definitivamente vale a pena. Legal. São desafios, né? Realmente, tenho certeza que todos nós, né, que estamos participando aqui dessa live, sabemos o quão complicado e desafiador é esse processo de sair do ensino básico, principalmente quem cursou escola pública, e chegar até a universidade, e o percurso ao longo da universidade, né, porque você já está chegando aí próximo da reta final. É uma série de desafios, porém, atrelado a esses desafios, como você disse, contribuem positivamente, vem as conquistas, né? As pequenas, as maiores. Como que você se sente em relação a essas conquistas? E se baseada nelas, você já tem algum plano aí para o seu projeto de vida daqui para frente? Hoje eu sou grata pelas minhas pequenas conquistas, né? Recentemente eu participei de um trabalho
que foi destaque regional na Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz. E isso nos certifica de que estamos no caminho certo, né? Eu sei que ainda tem um caminho muito longo para seguir, mas fico feliz de pensar nessa trajetória e todas as oportunidades que eu tive, as experiências, né, que só me agregaram positivamente e que contribuíram para a minha formação, tanto profissional quanto pessoal. E quanto ao projeto de vida, como eu disse anteriormente, são infinitas possibilidades, mas eu pretendo me especializar cada vez mais e penso que os próximos passos são o mestrado e o doutorado. E eu tenho o objetivo de lecionar em uma universidade pública e contribuir com a ciência. Legal, ai gente, não tem como a professora não encher de orgulho, assim, porque os alunos se formam, mas são nossos para sempre. A gente tem esse pequeno apego, então é muito orgulho. Sá, falando de projeto de vida, e voltando à temática da nossa live, né, que está sempre envolvendo aí o novo ensino médio, mas quando eu falo da componente projeto de vida, como a Ale, ela explicou no comecinho da nossa live, esse projeto de vida hoje, com o currículo paulista, né, que ele vai lá desde os anos iniciais, anos finais, até o ensino médio, nós temos aí a componente do projeto de vida, que foi uma componente que eu não tive contato, você também não teve contato ao longo da nossa formação básica, e agora que você conheceu um pouquinho, você acompanhou a nossa live, que você acha que se você tivesse tido contato com um projeto de vida, com uma orientação ao longo de toda a educação básica, você acha que planejar os próximos passos, a tomada das decisões, você acha que seria mais fácil, auxiliaria de alguma forma? Qual que foi a opinião que você formou a respeito disso? Sim, com certeza. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento ainda. Eu vi agora no começo da live, achei muito interessante. Como eu disse, né, são muitas possibilidades e é muito comum que surjam algumas inseguranças, algumas dúvidas. Eu mesma tive um pouco durante esse percurso que não é fácil sair de uma escola pública e ir para uma universidade. É uma etapa muito nova e é normal ter inseguranças. Então, sem dúvidas, teria ajudado muito, pelo menos para ter um pouco mais de certeza. Entendi. Um pouquinho antes, quando a gente estava conversando, você falou para mim que o projeto PIBID que você desenvolveu, no fim das contas, ele também fala um pouco de projeto de vida. Você pode descrever um pouquinho melhor para a gente como que é esse projeto PIBID? Claro, o PIBID a gente trabalha nas escolas públicas daqui, no caso da cidade em que reside a universidade, no meu caso em Araras, e um dos projetos que a gente desenvolveu, conhecidamente, tem o nome de Projetos de Vida, em que a gente trabalha com os alunos essa questão de planejamento, né? O quão importante é se planejar, quais são os caminhos que você pode ter, quais são os caminhos que você pode trilhar, as opções que você vai ter. Então, nós levamos para as salas de aula como era possível, quais eram as oportunidades que eles teriam, quais eram as opções e como seria esse processo. Então, nós trabalhamos o Enem, que pode parecer simples, pode parecer normal para alguns alunos, mas outros não têm conhecimento, têm muitas dúvidas de como entrar. Então, nós levamos para a escola como eram essas etapas, como era o processo, como funcionava, né, o Enem, como ele ajudava o ingresso nas universidades e outras opções também, não só universidade, mas uma especialização, um profissionalizante, um técnico. Quais seriam essas opções deles, né? Para eles não se limitarem só, porque alguns realmente falam, não é o que eu quero, mas eles devem, né, saber quais são essas opções que eles têm. Então, o projeto de vida nosso tinha por objetivo levar para os alunos quais eram essas opções e como seriam o processo até entrar numa universidade ou nesses outros cursos. Ah, legal. É muito gostoso quando a gente vê
indiretamente, os programas da rede conversando, né? No fim das contas, o objetivo é o mesmo, é auxiliar o estudante nas suas escolhas, dar um melhor direcionamento e mostrar o leque de oportunidades que ele tem. Sabrina, para a gente caminhar aqui para o finalzinho da nossa conversa, eu queria saber se você gostaria de deixar algum recado para os estudantes da rede. Você conhece, né, a nossa realidade e você sabe que hoje você ainda não terminou, mas que você vem sendo muito bem sucedida nas suas escolhas. O que você podia falar para os nossos estudantes como incentivo? Eu não sou muito boa nisso, mas um conselho é que não basta querer, tá? Esse discurso meritocrático de quem quer consegue não cabe na nossa sociedade, que não é igualitária. Nem todos temos as mesmas oportunidades, nem todos partimos do mesmo lugar, nem todos temos os mesmos privilégios, né? Então, no entanto, querer é essencial para nos motivar a não desistir. Então, queiram, acreditem, se informem. Hoje, como eu disse, nós temos diversos suportes que auxiliam o ingresso de vocês e a permanência nesses espaços. Ocupem esses lugares que são de vocês por direito e façam a diferença. Legal, tem toda a razão. Tem mais algum recado, alguma frase? Você teve alguma... ou tem alguma frase motivacional, alguma passagem que você goste bastante e leve aquilo ali como mantra para a sua vida? Eu acho que, como uma boa licencianda, né? Tirando das minhas aulas de educação, eu vou citar Paulo Freire para finalizar aqui, que a educação, ela não muda o mundo, né? A educação, ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Eu carrego isso como lema e acho muito importante dividir isso com vocês e que todo mundo tenha ciência que a gente pode fazer diferença. Pequenos passos e grandes conquistas, e é assim que a gente transforma o mundo. Então, quando eu falo para a gente fazer a diferença, é que vocês pensem o que vocês querem para o futuro de vocês, como seria esse futuro, e busquem, façam realmente a diferença, contribuam para isso. Perfeito. Obrigada, Sá. É isso mesmo. Errando e acertando, eu acho que todas as ações, né? Desde nós aqui da COPED, o pessoal na diretoria de ensino, os professores, os coordenadores nas escolas, eu acho que todos nós temos esse grande objetivo em comum, né? A luta dos educadores, que é sempre melhorar a qualidade de vida dos estudantes e apresentar as oportunidades. Ale, não sei se você ou se o Marcelo estavam acompanhando o chat, nós temos perguntas? Oi, Tati. Oi, Tati. Oi, Marcelo, pode falar. Nós temos algumas perguntas, sim. Olha só, uma delas diz o seguinte: os itinerários formativos são voltados para uma formação na qual o aluno vai utilizar para o vestibular, para a formação profissional ou simplesmente abordar temas transversais? Você gostaria de comentar, Lê? Claro, posso falar sim. Desculpa, eu não prestei atenção no nome do professor? Olha, não passaram o nome aqui para mim. Bom, tudo bem. Então, a gente agradece a pergunta. Vamos lá. Então, o professor ele está questionando a formação, se essa formação ela vai ser voltada para o vestibular, para a formação profissional ou simplesmente abordar temas transversais, né? Então, quando a gente fala de itinerário formativo, a gente tem que ter muito claro que nós temos os itinerários formativos da formação regular, né? Então, que compõe aí o ensino médio junto com a formação geral básica e, paralelo a isso, né, e aí vamos abordar as áreas de conhecimento que nós conhecemos, né? Ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. E existe uma outra possibilidade, que são os itinerários técnicos, que aí sim tem o foco na formação profissional, tá? Então, o itinerário formativo vai ter o foco no vestibular? Vai ter o foco no vestibular,
mas também vai pensar no preparo do estudante para o mundo do trabalho, não pensando em formação profissional, pensando em mundo do trabalho de uma forma mais abrangente, né? E a possibilidade de trabalhar temas transversais, ela sempre existe, né? Então, quando a gente olha lá aquilo que o Marcelo trouxe como exemplo, os pressupostos metodológicos, as habilidades, e a gente elenca com os objetos de conhecimento, a gente pode, sim, trabalhar temas transversais, a gente pode, por exemplo, trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é um leque bem grande de possibilidades que a gente tem aí para desenvolver com os nossos estudantes. Espero que eu tenha respondido. Tati, quer complementar? Marcelo? Não, Ale, eu acho que você falou bem. Eu acho até que respondeu a outras dúvidas, né? Eu estava olhando aqui o chat, a sua fala acabou respondendo outras dúvidas dos professores. Uma dúvida que está surgindo muito, e talvez, não que fique repetitivo, mas eu acho que vale a pena enfatizar, se você puder auxiliar a gente. Eu vou pegar aqui a pergunta da professora Aurora. Ela elogia a Sabrina, ela fala que a Sabrina é uma fofa, e real motivo de orgulho com a professora, é mesmo. Mas qual os pontos reais da formação do novo ensino médio? Como ações, interdisciplinariedade, atuações dos alunos nas escolhas, etc. Pelas perguntas que eu estava observando aqui, os professores eles ainda estão confundindo um pouco a proposta do novo ensino médio com o trabalho interdisciplinar que já acontece na escola. Será que tem como a gente conversar um pouquinho e deixar mais dividido para eles? Existe essa possibilidade? Você pode falar um pouquinho, Ale? Oi, Tati, vamos lá, então. Na verdade, não existe essa lacuna que os professores imaginam. O que nós tínhamos inicialmente no currículo anterior é que os nossos componentes, eles estavam muito separados, né, nas suas caixinhas que a gente costuma falar, né? Então, a novidade que nós temos no novo currículo é que a formação, inicialmente na formação geral básica, ela vai se preocupar com essa colaboração entre os componentes da mesma área. Ah, mas eu já fazia isso. Ótimo, professor. O caminho é esse. Então, agora, a gente vai pensar, por exemplo, como o exemplo que a gente trouxe, né? Vamos trabalhar com sustentabilidade. E aí, falando não só da formação nos itinerários formativos, mas também na formação geral básica. Eu olho para a sustentabilidade, vejo quais são as habilidades e competências que eu posso trabalhar dentro daquela temática, associo aos objetos de conhecimento, certo? E aí entra a especificidade de cada componente, e eu sempre vou conversar com os outros componentes da área, né? Então, o que vai realmente ter uma mudança muito grande? Inicialmente, no planejamento, né? Eu não posso mais ter um planejamento individualizado por componente. Os componentes, eles vão ter que conversar. A gente vai ter que olhar para o mesmo objetivo para caminhar e estruturar essa formação para os estudantes. E lembrando sempre que o projeto de vida, ele entra aí trazendo esse subsídio para o estudante ao longo da trajetória escolar dele, para que ele tenha condição de fazer cada vez melhor as suas próprias escolhas, e ele vá determinando e participando da construção do seu próprio conhecimento. Acho que, não sei, tá? Será que eu respondi? Eu acho que sim, Ale, mas eu queria complementar com duas informações. Justamente para facilitar, é claro que no começo é tudo novo, então é normal que apresentem algumas dificuldades. Nós também tivemos pequenas dificuldades no primeiro momento que nós tivemos contato, né? Mas lembrar sempre para os professores de ciências da natureza que quando eles olham para as habilidades, que não adianta só olhar para o objeto de conhecimento, é importante olhar lá para as habilidades, que as habilidades elas são comuns aos três componentes. Então, eu tenho lá uma habilidade, ela é comum para física,
para a química e para a biologia. Aí, quando eu vou para os objetos de conhecimento, aí começa um pouquinho a especificidade de cada componente, às vezes repete, mas principalmente esses objetos, eles conversam entre si, eles permitem que durante a TPC, que é o momento em que os professores vão sentar para planejar essas ações, eles sentem e fazendo uma leitura conjunta, consigam planejar aí o caminho das suas aulas. Isso desde da primeira série agora, que já está aí no novo ensino médio, né? Então, o currículo em ação ele já está em desenvolvimento na primeira série do médio. A segunda série vai ser o ano que vem e a terceira série lá em 2023. Outra pergunta que aparece aqui, Ale, eu vou começar a responder, mas eu gostaria que você me auxiliasse a complementá-la. É sobre a questão de eliminar matérias, né? Durante os itinerários, não é que a gente elimina a matéria, mas, na verdade, aquele itinerário que o estudante escolheu, ele vai se aprofundar mais nas componentes, no caso de ciências da natureza. E se for integrado, por exemplo, com linguagens, ele vai se aprofundar mais nas componentes de ciências da natureza e também nas componentes de linguagens, como língua portuguesa, inglês, educação física e arte. É isso? Oi, Tati, é isso mesmo. Na verdade, a gente não tem diminuição, todos os componentes da forma que a gente conhece vão estar presentes tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos. O que a gente vai viver nessa nova opção de currículo, né, de itinerário, com os itinerários formativos, é que o estudante ele vai poder escolher, através dessa flexibilização, qual o caminho que ele vai seguir, qual o caminho que ele vai percorrer, né? Se ele se identifica mais com ciências da natureza, se ele se identifica mais com ciências humanas e sociais aplicadas, e etc. E também a possibilidade, como a gente comentou lá no comecinho da live, da integração entre essas áreas também, né? Que a gente pode também ter desenvolvimento de itinerários formativos ali, juntando duas áreas, né, e que traz possibilidades fantásticas para a gente poder trabalhar. Então, o que eu diria para os professores é para que eles fiquem tranquilos, porque os componentes estão sim ali e eles vão ser trabalhados. Lógico que a gente tem um outro olhar, a gente tem objetivos diferentes, como você bem trouxe na questão anterior, Tati, a gente precisa falar das habilidades e das competências. E aí os componentes trazem as suas especificidades através dos objetos de conhecimento. Mas o caminho é esse. Marcelo, mais alguma pergunta aí para a gente? Olha, temos aqui sempre muitos elogios para nossa querida convidada, viu? Dizendo que ela é uma fofa, que as falas finais da Sabrina foram todas lindas. Ah, legal. Ale, acho que contemplamos as dúvidas que chegaram até a gente, está dando também o nosso tempo. Nós poderíamos dar início ao encerramento? Oi, Tati, podemos sim. A Sabrina quer dizer mais alguma coisa? Fazer os seus agradecimentos? Eu queria agradecer pelos elogios. Eu fiquei sem graça, mas muito obrigada, gente. E eu gostaria de agradecer primeiramente a professora Tatiana pelo convite e também por ter me acompanhado por todos esses anos. Que vocês veem aqui e a pessoa que eu sou hoje eu devo muito a ela. Então, direcionem os seus elogios a ela, porque ela realmente fez parte da minha formação, muito, tanto profissional agora quanto pessoal. Agradecer a CETESB e toda a equipe de apoio por esse espaço e esse diálogo, que é muito importante. Então, muito obrigada, gente. Tati, Marcelo?
Oi, eu quero dizer que eu tenho um respeito profundo e uma grande admiração aí por todos os profissionais da educação. Obrigado aí pela compreensão de todos vocês. Eu complemento a fala do Marcelo, né? Então, nós agradecemos muito, né? Eu agradeço muito aos profissionais da rede. Eu também gostaria de agradecer aos professores do Carlos Tancler, porque eles me ajudaram a moldar a Sabrina, não fiz sozinha, tenho grandes influências, né, pela nossa afinidade, mas para mostrar, né, que as escolas pequenas, elas também trabalham bastante com seus estudantes, e agradecer muito a esses educadores dessas escolas menores que têm menos recursos, mas mesmo assim continuam acreditando e não desistem. As diretorias de ensino e a todos os participantes. E a nossa equipe COPED também, né, que a gente está aqui na live, mas nossa equipe curricular como um todo, não só a Ciência da Natureza, que está aqui dando feedback para a gente, mas toda a equipe curricular do ensino médio e dos anos finais, nós trabalhamos sempre muito juntos, muito unidos, e agradecer a todos eles também, porque tem o dedinho de todo mundo aqui nessa live hoje. Alê? Oi, Tati, verdade. É uma grande equipe aqui que sempre está apoiando, né? Então, independente de qual é a equipe que realmente está aqui na frente da tela hoje, trazendo a live para vocês, é uma equipe que está sempre se apoiando, né? Então, gente, a gente está chegando ao fim da nossa live de hoje. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe pela participação de vocês, a todos que estão acompanhando, em especial a participação da Sabrina, que trouxe pontos tão relevantes para o nosso bate-papo de hoje. Obrigada, Sabrina. É realmente inspirador ouvir a sua fala. E eu espero que isso também atinja os nossos estudantes, mesmo que seja um pouquinho, não só os estudantes, os professores também, diretores, as diretorias de ensino, porque realmente é muito inspirador, tá? Eu queria também deixar um recado para vocês, para não perderem a live com a equipe da Curricular de Matemática na semana que vem, no dia 5 de maio. Obrigada, pessoal, e até a próxima.